Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12. Chegamos nesse capítulo e encontramos alguns ensinos de Jesus aos seus discípulos e nesse caminho da Galileia para Jerusalém, como já vimos em Mateus e Marcos. Esse período é marcado por vários discursos e vários ensinos que ele dá para os seus discípulos. Ele está diante de uma pequena multidão de discípulos, praticando alguns ensinos. E ele fala no começo do capítulo 12 sobre a questão do fermento dos fariseus, a importância de guardarmos o nosso coração e a nossa espiritualidade contra a hipocrisia. A questão de ser aparente, ter uma espiritualidade aparente, mas o nosso interior, o nosso coração está afastado de Deus. Jesus adverte os seus discípulos para não ser assim e não temermos pessoas, mas temermos a Deus, porque Deus cuida de nós. Muito interessante, falando sobre a questão do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele lembra de que Deus tem cuidado de cada um de nós. É muito interessante. Aí, a partir do verso 13, Jesus é interrogado por um homem que pede para Jesus interferir numa questão de divisão de bens e patrimônio. Jesus aproveita essa situação para falar da questão da avareza no coração. É bem interessante. Jesus não trata com as questões sintomáticas, ele vai na causa e faz um precioso ensino sobre a verdadeira riqueza que nós temos diante de Deus. Você vai ler, vai ser muito abençoado aqui. Depois, do verso 22 em diante, Lucas registra o que Mateus registra no capítulo 6, quando Jesus, aproveitando essa sequência, falando da questão das riquezas, ele ensina sobre o não andarmos ansiosos ou preocupados com as solicitudes da vida, lembrando de que Deus cuida de nós. E chegando até o verso 31, que ele repete o que Mateus escreve em 6,33, aqui: buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Muito interessante. Depois ele emenda no verso 35 com uma parábola, a parábola do servo vigilante, exortando a estarmos com a vida e o coração preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo, andando em obediência, em fidelidade, fidelidade ao nosso chamado. E segue no verso 49, lembrando de que Jesus traz fogo, e fogo de divisão muitas vezes, um fogo que santifica. Ele é o fogo que separa, porque a palavra santificação é separação. Jesus é a verdade, nós somos servos da verdade em um mundo que jaz no maligno e preza a falsidade, a hipocrisia e a mentira. E então vai ter separação, porque fica evidente o que é verdade e o que é mentira, e então é isso que o Evangelho provoca no mundo também, né? E ele finaliza o capítulo 12 com um texto falando sobre os sinais dos tempos, sobre a segunda vinda. Começa falando sobre conduta, comportamento, guardar o coração e a espiritualidade, passa pelos cuidados da vida, guardar o coração da avareza, da hipocrisia, e segue exortando a estarmos com a vida preparada, e finaliza com um texto sobre a segunda vinda de Cristo. Precioso esse capítulo 12 de Lucas. Leia com atenção, leia com cuidado e seja rico para com Deus. Verso 21 fala disso, ser rico para com Deus. Lembra que riqueza para Deus são pessoas, não é ouro, nem prata, nem pedras preciosas. A riqueza para o Pai são os filhos. Portanto, ser rico para com Deus significa deixar legado. Uma herança você deixa para os filhos, para as pessoas. Um legado você deixa nas pessoas, nos filhos. Uma riqueza e uma herança se acaba, um legado não. Um legado se estende para a eternidade. Essa é a verdadeira riqueza, investir em gente, cuidar de gente. Não há nenhum problema em sermos ricos.
problema é quando a riqueza que nos tem, aí nos tornamos escravos disso. Mas sermos ricos e usarmos a riqueza para abençoar pessoas, essa é a verdadeira riqueza para Deus. Faça uma boa leitura do capítulo 12 de Lucas, leia com carinho, com cuidado, muito mais palavra de Deus, muito mais presença, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.